Oi, Prof. Marina. Aqui é a Gabriela, então eu vou apresentar o meu trabalho do meu local de estágio. O trabalho é sobre grupo de familiares e figuras de vínculo de idosos institucionalizados, com o intuito de acolher, orientar e psicoeducar. Então eu vou seguir a apresentação do trabalho conforme o portfólio, começando a introdução. Para a introdução, então, eu trouxe alguns autores com algumas citações que eu achei mais importantes para trazer aqui hoje. Então, segundo Kreutzberg e outros autores, o sujeito que reside em uma ILPI, ele pode apresentar um distanciamento, né, da família progressivo, o que ocasiona, por vezes, o enfraquecimento dessa relação familiar, tanto do afeto, quanto da frequência dessas visitas às pessoas idosas. Por muitas vezes, essas visitas são inexistentes. Então, os autores trazem uma reflexão que após os idosos serem institucionalizados, eles acabam perdendo o vínculo com seus familiares. Outro autor que eu resolvi citar aqui hoje, ele traz que além do paciente e cliente, a família e os cuidadores também podem estar inseridos num processo de psicoeducação, né, que propicia trazer pontos positivos para o tratamento e para a saúde de todos. Né? A terceira citação que eu trouxe na introdução aqui hoje é sobre grupos, né? Que eles podem assumir diversas formas de acordo com a finalidade de cada grupo, uma maneira que eles se organizam representa os seus objetivos e, por muitas vezes, podendo oferecer suporte, realizar tarefas, contribuir para a socialização, trabalhar com informações e aprendizado e também podem ter caráter terapêutico. Então, este daqui é o local que eu realizo estágio, é o Lar Gustavo Nordlund. Então, toda essa extensão aqui é a extensão física do Lar Gustavo Nordlund. Então, o local, essa ILPI, foi criada em 1949 pelo missionário Gustavo Nordlund, que ele é um sueco. Então, é uma entidade sem fins lucrativos, tem a finalidade de amparar e acolher a pessoa idosa, seja com vestimenta, alimentação, saúde, medicação, vendo como o idoso como uma pessoa na sua completude, né? Vendo o idoso de uma maneira biopsicossocial e espiritual. Né? Então, atualmente, hoje, no lar está residindo 62 idosos, entre homens e mulheres, sendo que na maioria é do gênero feminino, né? Aqui ficou apagadinho, mas depois nos slides eu passo, é quando começou, né? Em 1949. Então, não era toda essa extensão, era próximo, né? No mesmo bairro, no Rubem Berta, mas não tinha todo o espaço físico que tem hoje em dia. Então, trazendo o referencial teórico do meu trabalho, eu trouxe a autora Figueiredo, né, que ela trouxe que o processo de envelhecer ele pode ser acompanhado pelo declínio físico, cognitivo, psicossocial e pelas características individuais de cada idoso. Então, muitas modificações podem ocorrer tanto na vida do próprio sujeito como na dinâmica familiar, né? Com o envelhecimento, muitas coisas vão acontecendo e vão modificando, né? O autor diz que isso acontece e as pessoas nem sempre estão preparadas. Essas famílias não estão preparadas para lidar com essas mudanças do envelhecimento, desse processo que é natural na vida, mas eles não estão preparados. E então decidem por institucionalizar esse idoso, que na maior parte das vezes causam desconforto nas relações familiares, né? E como depois mais para frente eu vou falar. Outro autor que eu trouxe hoje, ele reflexiona, né, sobre o abandono e a perda dos vínculos dos familiares com os idosos, especialmente com aqueles que são institucionalizados em uma ILPI. Né? Ele procura compreender em qual momento e por quais motivos ocorre essa quebra de relação. Né? Então, de acordo com essa autora, toda estrutura familiar solicita a necessidade de se manter em vínculos afetivos entre os seus integrantes e os idosos, mesmo no caso dos idosos institucionalizados. Porque, visto que os familiares devem estar em contato com idosos, fortalece e ajuda a restaurar também alguns vínculos afetivos. Né?
Isso não é algo obrigatório, mas é algo que movimenta e que pode trazer saúde por ambas as partes também. Então, eu trouxe outras citações, né? Então, com a perda dos vínculos, na família isso causa uma expressão constante de ressentimento por parte dos idosos. Assim como eu vi na minha prática de estágio, muitos idosos acabam se ressentindo da sua família por terem sido institucionalizados. Então, os autores frisam que a ausência ou enfraquecimento dos vínculos pode estar associada com um tipo de relação anterior à institucionalização, né? Então, existem outras situações que os filhos se ressentiam daquilo que não tiveram dos seus pais, né, ao longo da vida, ou que não se sentem capazes de fornecer um afeto que eles não receberam. Então, tudo aquilo que eles vivenciaram antes com seus pais colaborou para que eles decidissem institucionalizar ou até mesmo que esses vínculos fossem perdidos no meio do caminho. Então, com a possibilidade de um grupo, né, ele vai possibilitar uma escuta, ele vai auxiliar na capacidade de resolução, vai contribuir para o sentimento de inclusão, de valorização, de pertencimento, uma vez que todos os membros que estiverem ali participando, por meio de discussões, de troca de experiências, né, acolhendo as dificuldades, né, vão encontrar diferentes maneiras de enxergar, às vezes, a mesma situação, porque um familiar ele pode estar ali naquele grupo inserido, percebendo que ele não é o único com aqueles sentimentos, com aquelas dúvidas, né, e vão poder mutuamente se auxiliar. Então, há os objetivos para a criação desse grupo, que tem o intuito, né, como eu falei, fala no título, de orientar esses familiares, esses cuidadores, o intuito de acolher as demandas que eles trouxerem, os sentimentos, as emoções que aquele grupo pode acabar repercutindo, né? Tem o intuito também de psicoeducar, levando sobre alguns transtornos mais frequentes dentro da ILPI, algumas psicopatologias. Então, tudo isso é o objetivo, faz parte desse grupo. Esse grupo é para abranger várias demandas, assim. Então, o objetivo geral é facilitar o contato entre os idosos, a ELPI, e possibilitar uma vinculação entre esse tripé, essa tríade, desculpa. Então, um dos objetivos específicos que eu trouxe é que criando um grupo com familiares e amigos responsáveis das pessoas idosas. Esse é um dos objetivos específicos, né? Então, proporcionando um espaço para que esses familiares possam expressar e se esclarecerem dúvidas também. Outro dos objetivos específicos é contribuir para a ressignificação e a manutenção desses vínculos entre os idosos e as famílias, assim, para essas famílias possam ressignificar tudo aquilo que elas estão sentindo e tudo aquilo que elas vivenciaram com seus familiares, seja pai, seja mãe, tios, né? Então, dependendo do vínculo. Então, aqui eu trago algumas imagens, algumas fotos que foram autorizadas eu trazer para cá, né, dos familiares, dos idosos, amigos, né, pessoas de vínculos que eles têm, compartilhando alguns momentos, confraternizando, seja no Dia das Mães, Dia dos Pais, porque sempre tem muitos eventos na ILPI, a família e esses amigos, eles são convidados a participar. Então, eu vou trazer e vou mostrar algumas imagens, assim, para vocês. São dos idosos e seus familiares, né? Em algumas confraternizações a gente pode vê-los. Aqui também, essa foi uma que eu estive presente, foi no final de semana, foi por conta do 7 de setembro, então teve uma reunião com os familiares, teve uma festa bem bacana, assim, e eu estive presente, então eu pude vivenciar e ver como que era um pouquinho também deles diante dessas confraternizações que muitas vezes acontecem nos finais de semana, nem sempre eu tenho a oportunidade de participar, mas eu decidi ir. Então, para a metodologia, né, o meu público vai ser então os familiares e os demais vínculos dessas pessoas idosas. Então, tendo o intuito de realizar 4 encontros, um a cada mês, com a possibilidade
de que essas famílias, que essas pessoas que têm um contato com esse idoso possam marcar algum atendimento individual, por talvez não querer falar dentro do grupo, alguma coisa mais sensível a eles. Então, para isso serve esse encontro assim, individual que eles podem agendar e sendo durante a semana daí, que é quando a psicologia está efetivamente no local. Então, esses convites vão ser realizados, né? E a divulgação também, tanto dos convites e dos materiais psicoeducativos, vai ser pelo via de WhatsApp, também por e-mail daqueles que tenham, né? Alguns que não tenham, às vezes, um WhatsApp, um telefone ou um e-mail, a gente pode convidar também por telefone. Então, outra parte vai ser psicoeducar sobre algumas patologias e sobre o envelhecimento. Vamos psicoeducar sobre o que são os acolhimentos, né? Trazendo, então, um espaço para eles, assim, um espaço de trabalho também, de proporcionar que eles tragam suas questões ali, né? E conforme também for surgindo a demanda do grupo, por isso que não é algo assim que foi detalhado exatamente o que vai ser passado, porque conforme surgir alguma demanda no grupo, isso pode ser o que pode ser trabalhado naquele grupo. Então não é algo muito fechado, né? Tem o intuito sim de psicoeducar, de trazer algumas patologias, falar sobre envelhecimento, mas não quer dizer que não tem espaço para que essas famílias tragam as suas demandas, tragam aquilo que estão sentindo no momento, tragam alguma coisa que isso possa ser trabalhado no grupo. Então, sobre os aspectos éticos, né? Então, eu trago também a divulgação das informações, porque é um dever do psicólogo trazer informações e prestar serviços de qualidade, né? Sempre mantendo o sigilo, né, dessas partes, e também isso diz respeito a um convite, ninguém é obrigado a estar lá, né? E conforme surgindo alguma coisa que seja mais sensível a eles, isso também vai ser coberto por esse agendamento desses atendimentos individuais, assim, onde não tem todo o grupo. Então, pensando quando vai começar esses encontros? Vai ser a partir das aulas do próximo semestre, em fevereiro, não tem um dia certo e programado para isso. Os familiares eles já vão ser começados a divulgar isso, vamos ver os interesses deles também, desses familiares, né? Para poder começar em fevereiro esses encontros. Então, nessas considerações finais, eu trouxe que percebi, diante das minhas observações no local, né, eu percebi, às vezes, por uma visita assistida, né, entre o idoso e seu amigo ou seu familiar, porque às vezes essas pessoas não têm exatamente um filho ou uma filha, mas às vezes tem um sobrinho, tem uma prima, tem um amigo, né, ou uma amiga. Então, essas pessoas também são vínculos, essas pessoas são importantes para esse idoso. E nessas visitas assistidas também, eu observei que esses familiares têm dúvidas, né? Tem dúvidas sobre a situação do seu idoso, tem a situação de saúde, sobre alguma patologia, visto que a gente tem pacientes com Alzheimer, com Parkinson, com depressão, com transtorno bipolar, né? Transtorno esquizoafetivo, tem esquizofrenia, então temos pacientes que têm psicopatologias, né? Não só isso, mas muitos também estão em tratamento por conta disso. São patologias que eles já tinham na vida, mas agora, como idoso, nada some, nada desaparece, né? Mas os familiares nem sempre têm a consciência do que é aquele transtorno. E eles trazem muitas vezes dúvidas dentro dessas visitas. Então seria uma oportunidade de criar esse espaço de escuta também e de psicoeducação para essas famílias, para esses vínculos que os idosos têm, né? Eles às vezes têm dúvidas, eles têm culpas, eles têm dores, eles também têm sofrimentos. A gente, claro que sempre foi voltado ao cuidado do idoso, mas
Nesse último semestre, eu pensei bastante na criação desse projeto, pensando também nessas famílias, né? Porque eles fazem parte desse idoso, da construção desse idoso, né? E podendo observar, eu percebi essa necessidade e é algo bem emergente, assim, e vai ser importante, né? Então, visto que esses idosos, os idosos que eu percebi que recebem mais visitas, que eles têm mais contato, seja com família ou amigos, eles estão mais felizes. Eles se sentem mais valorizados, né? E também percebi que dentro dessas relações tem relações bastante fragilizadas, né? E vínculos assim que precisam passar por uma manutenção, sentimentos que precisam ser ressignificados. E eu acho que esse grupo possibilitará abrir um pouco espaço para isso, para que esses familiares também sejam ouvidos, o lado deles também seja ouvido e que aqueles sentimentos que às vezes é de culpa que eles têm, de dor, de sofrimento, também tem ressentimentos, né? A gente possa poder trazer para eles um espaço, uma compreensão disso, um auxílio para que eles consigam ressignificar esses sentimentos e algumas angústias que eles trazem, assim. Isso tudo foi possível perceber dentro da prática de estágio, então, foi nisso que foi pensado esse trabalho. Então, em breve, né, vai ter a execução desse projeto em fevereiro, e no próximo semestre, provavelmente, eu vou poder contar um pouquinho de como que foi esses grupos, de como que foi para esses familiares, o que foi observado neles. Então, aqui tem as minhas referências, algumas delas, e é isso. Aqui tem eu com duas idosas, as duas idosas, e a minha supervisora de estágio, a Dársila. Então, é isso, muito obrigada. Desculpa um pouquinho o nervosismo, porque gravar um vídeo para mim é algo um pouquinho difícil, assim. Eu sou travada nisso, mas obrigada igual.